Olá, tudo bem? Namastê, namastê. Hoje eu vou responder a algumas pessoas que têm me procurado em busca de compreensão maior sobre a espiritualidade, sobre a multidimensionalidade do ser, muitas delas sofrendo algum transtorno de ansiedade, de pânico e que estão tentando trazer essa relação da espiritualidade, da mediunidade, com a vida cotidiana, com os transtornos psicológicos, com as doenças do corpo, enfim, sobre essa integração que existe. Então, eu recebi uma mensagem de uma pessoa procurando pelo meu trabalho. Então, e eu sempre recebo dessa mesma forma esse perfil de pessoa, tá? Assim, gostaria de conversar com você. Vi um artigo seu, viu alguma coisa sobre você e quero conversar com você. E todas as vezes que eu respondo, eu sempre tenho uma intuição, né, do que eu devo fazer, de como eu devo me comportar, o que me vem para responder, né? Eu sei que quando a pessoa fala assim, eu quero conversar com você, é uma pessoa que não está a fim de pagar a minha consulta, né? Pagar pelo meu trabalho. Então, isso para mim já é um corte, digamos assim, do vínculo. Por quê? Porque esse é o meu trabalho, né? Então, se você quer assistir meus vídeos, se você quer ler meus artigos, se você quer um conselho, uma consulta que não seja paga, tem que entrar aqui no YouTube, fazer um comentário, pedir um aconselhamento, né? E não de forma particular, isso eu não faço. Então, toda a minha questão de voluntariado, todo o meu trabalho voluntariado eu faço através desses vídeos, através dos meus artigos, né? Dessa forma que eu sou convocada pela espiritualidade a agir em prol daqueles que estão ao nosso entorno, em prol dessa transformação planetária. Então, é desse modo que eu atuo voluntariamente. Agora, se você quer falar comigo em particular, aí, então, eu estou utilizando do meu tempo, né, do meu conhecimento, porque não é só uma questão de espiritual, né? É óbvio que eu tive toda uma trajetória para chegar até aqui, de estudos, de gastos, né? Então, óbvio, é minha profissão e eu tenho um valor. Então, quando a pessoa me escreve isso, eu já sei que a pessoa está querendo falar comigo, fazer consulta gratuita, né? Eu acho assim, isso meio que uma malandragem, tá? Vou ser sincera, com a idade e experiência que eu tenho, para mim é muito fácil eu pegar no ar, né? Quando a pessoa está indo com, como se diz, com fubá, eu já estou voltando com bolo, né? E aí eu respondi assim para essa pessoa, olha, tudo bem, mas você quer conversar comigo, você disse que viu algumas coisas, quer saber mais sobre o meu trabalho, mas você quer o quê? Me entrevistar? Você é jornalista, alguma coisa do tipo, de alguma rede social, de algum jornal, ou você quer fazer uma consulta terapêutica, né? Aí a pessoa me respondeu, não, eu tenho sim, né, um trabalho de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal no YouTube, aquele papinho, né? Então, quer dizer, já trabalha com isso. Aí eu já fico ainda mais com o pé atrás, porque eu já conheço essa história, tá? Então, se você for uma dessas pessoas, eu já estou voltando com bolo, tá? E também estou passando por sempre tive crise de pânico, enfim, gostei muito de um artigo que eu li seu, que fala sobre mediunidade, né? E óbvio, não é a primeira pessoa que me fala sobre isso, eu já tenho uma
eu ia falar um palavrão, mas já tenho muita experiência nessa área, em atendimento, enfim. Então, não é só uma questão de que eu capto a energia da pessoa, é uma questão de experiência profissional. Então, eu leio muito fácil as pessoas, pelo que elas escrevem, pelo que elas falam, né, pela postura, em todos os sentidos. Aí eu falei, tudo bom. E aí então, disse que era isso, né, sobre que tinha um canal no YouTube que trabalhava com desenvolvimento pessoal, psicologia, mas que desde sempre foi espírita, mas que tinha esse problema, né? Então já é estranho por essa descrição, né? Como uma pessoa espírita que trabalha com desenvolvimento, autodesenvolvimento pessoal, que é da área de psicologia, até hoje, né, não foi buscar essa relação, né, de mediunidade com o trabalho dela, enfim, como assim, né? O que você fez até hoje, então? Tá, aí passei os dados sobre informações sobre a consulta, tal, horários, então vamos agendar. Ok, aí a hora que eu passei os dados para que me pagasse, né, a pessoa me mandou um áudio dizendo que já tinha gasto muito dinheiro com médicos homeopatas, né, naturopatas, integrais, médico de visão integral, mas que ninguém entendia essa parte espiritual, que ela não tinha com quem conversar, né? Peraí. Então você procura um médico que trabalha com essa questão de integralidade, né? Quer dizer, entende a espiritualidade, entende o campo de energia, chakras, etc., porque médico que tem essa visão integral tem que entender de energia, de espiritualidade, de filosofias orientais e ocidentais, etc. E que gastou muito dinheiro em medicações naturais, que teve que importar. Gente do céu! Você vê como a pessoa se entrega, né? Quer dizer, não entendeu nada. E que não tinha mais dinheiro, e que se eu podia conversar com ela. Ou seja, queria fazer comigo de graça a consulta. Comigo não. Por que comigo não? Porque eu já conheço esse perfil horrível. A própria pessoa é preconceituosa. Veja, ela gastou um dia, ainda me fala que gastou muito dinheiro. Agora com você, Nádia, para você eu não tenho nada. Então, se você não tem nada a me oferecer, eu também não tenho nada a te oferecer. Entende? Então, é uma questão de o que você oferece é aquilo que você recebe também. Né? Então, a prosperidade tem a ver com isso. Eu vejo muito terapeuta falar assim, tem vergonha de cobrar. Como assim? Você acredita no seu trabalho? Você acredita no seu valor ou não? Então, esse vídeo eu estou fazendo exatamente para essas pessoas chamadas de good vibes, né? Ou os gratiluz. Porque é moda agora ser gratiluz, é moda ser coach, né? Ser mentor, desenvolver cursos de autodesenvolvimento, de prosperidade, não seja mais pobre, ganhe dinheiro fazendo isso e aquilo outro. As pessoas dão cambalhotas, viram de ponta cabeça, elas fazem qualquer coisa para te envolver, para ganhar dinheiro, tá? E o que elas não sabem, que essa busca desenfreada só leva elas para um caminho muito, muito, muito ruim. Estou procurando aqui meu caderninho, mas acho que vai ser o caderninho mesmo, tá? Para eu explicar para vocês. Digamos que nós chegamos numa fase da vida, então a gente nasce, vai, cresce. Imagina uma parábola, tá? Uma montanha. Então você sobe a montanha até uma certa idade, né, onde você desenvolve sua personalidade, você assimila coisas do mundo, você é uma pessoa meio que confusa, mas faz parte da vida. Aí, você chega num ponto da sua vida em que você vai realmente amadurecendo e descobrindo o seu self, né? Então, o que seria isso? Você começa a compreender com mais profundidade, né, o seu ser, enfim, ao seu retorno,
a sua integralidade como ser multidimensional, digamos assim. Você começa a ficar mais sábio, né? E o que tem acontecido é que essas pessoas good vibe, ou como que eu falei, o outro, gratiluz, né? Tudo namastê. Olha, gente, eu juro para vocês, o meu namastê não é com essa intenção. Ai, meu Deus. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas estão desenvolvendo o que nós chamamos de falso self, tá? Então, elas acham que estão se iluminando, que elas são do bem, que elas são boazinhas. Então, esse é o pior tipo de gente para lidar. Eu penso assim, tá? Por quê? Porque são pessoas que se acham a cereja do bolo, que acham que são sábias, que adquiriram um conhecimento, despertaram a consciência, que sabe nada. Então elas desenvolvem um falso self, elas negam tudo que elas têm de ruim e desenvolvem um namastê amigável, um good vibe, um gratiluz, entende? Então, é esse o tipo de pessoa. E eu não quero mais saber desse tipo de pessoa na minha vida, porque são os piores. Sabe quando se fala, hoje tudo é narrativa? Então, é uma narrativa tão pobre, né? Então, vamos lá. Para você desenvolver-se com os pés no chão e a cabeça ligada à sua espiritualidade, de verdade, você tem que olhar para tudo aquilo que você precisa enfrentar dentro de você, tá? Então, eu tenho síndrome do pânico, como é que eu faço? Não vai ser falando uma vez comigo que você vai curar a sua síndrome do pânico. Essa sua síndrome do pânico tem questões a serem tratadas. Então, eu vou ser como um guia para você, vou te ajudar nessa caminhada de autoconhecimento e despertar de verdade. Mas para isso, você precisa fazer o enfrentamento, você precisa fazer a sua transformação interna. E a transformação interna só se faz olhando aquele lado seu que você não gosta. O seu pior lado, que às vezes nem você mais conhece, porque está tão escondidinho, né? Então lembra, os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, são todas questões que precisam ser trazidas da escuridão à luz, como Jung fala, são as sombras, tá? Tem sombras boas, tem sombras ruins. Então você precisa trazer tudo isso à luz da compreensão e do enfrentamento. Senão você não vai se curar. Aí a pessoa fala assim, é porque eu tomei medicação X, Y, natural. Eu faço acupuntura, faço reiki, faço isso, faço aquilo. Gente, isso é tudo paliativo. Não cura definitivamente. A cura é de dentro para fora, não de fora para dentro. E quantas vezes, né, a gente fala sobre isso? E as pessoas têm preguiça. Porque muitas dessas pessoas que me procuram, elas não se dão ao trabalho, de antes de perguntar como é meu trabalho, perguntar o que eu faço, etc, etc, de ler, de ver os meus vídeos, de ler os meus artigos, de entender o que é o transpessoal. Não, simplesmente elas querem um resultado imediato. Opa, achei uma aqui. Peraí. Resolve o meu problema? Eu não resolvo o problema de ninguém, nem o meu eu estou conseguindo resolver. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma coisa muito legal, adoro esse livro aqui, né? As Cartas do Caminho Sagrado, que é feito por uma pessoa ligada ao xamanismo, né? Uma autora que é ligada ao conhecimento xamânico, tá? Então tem um capítulo que fala assim, a morte do xamã, tá? O ensinamento relativo à morte dos xamãs assume formas bastante diversas nas cerimônias dos povos norte-americanos. No entanto, todas elas possuem um ponto em comum, a ideia de que a morte representa o início de um novo ciclo de vida, tá? E aí tem toda uma explanação sobre isso. E aí fala assim, o xamã é uma pessoa que está sempre pronta a confrontar
os seus medos mais profundos e todos os aspectos sombrios de sua vida física. E o que acontece com essas pessoas é que elas não têm vontade de enfrentar isso. Elas acham que pode dar um salto quântico, que é outra coisa de modinha, né? Eu vou dar um salto quântico, para que eu vou olhar para tudo isso? Eu quero olhar só para as coisas positivas, tenha pensamentos positivos, né? E então, na época, ela fala, na época em que eu trabalhava com Joaquim e as duas vovós no México, aprendi qual a diferença entre um curador e um xamã. Um curador é aquela pessoa que sabe como utilizar as forças da natureza para efetuar uma cura no corpo físico, mental, espiritual de outra pessoa. O curador ou curandeiro jamais usa as forças da sombra para efetuar suas curas. Já o xamã é um curador que desceu aos seus próprios mundos sombrios, confrontando-se com seus medos mais ocultos e também com os subterrâneos da maldade alheia. Olha que forte isso. Isto lhe trouxe a capacidade de saber lidar tanto com as forças das trevas quanto as forças da luz. Um verdadeiro xamã está apto a praticar exorcismos, desfazer feitiços, a reverter efeitos de atos de magia negra realizados contra alguém. É claro que o xamã sabe praticar curas tão bem quanto qualquer curador, porém só mesmo um xamã sabe lidar com qualquer tipo de magia negra que possa ter levado uma pessoa a contrair algum tipo de enfermidade. Há muitas pessoas que se denominam hoje como xamãs. Se esses pretensos xamãs não possuírem a capacidade de mergulhar em seus próprios subterrâneos sombrios, não estão ainda preparados para seguir o verdadeiro caminho do xamã. Uma pessoa dessas não está preparada para confrontar os resultados de um trabalho de xamanismo negro. É bastante comum encontrar-se a mistura de magia negra com magia branca de cura entre a população do México, da América Central e da América do Sul. E aí continua a história, mas por que eu trouxe isso aqui? Porque ali ela fala sobre o verdadeiro xamã, tá? E eu acho que isso vem muito ao encontro do que eu falo dessa montanha de autodesenvolvimento. Então você aprende sobre você, você volta para o seu próprio self e não desenvolve um falso self. O falso self é aquele que acha que vai lidar só com as coisas boas, né? Então como é que eu vou ajudar alguém a olhar para os seus próprios medos? Como é que eu vou ajudar alguém a ter um autodesenvolvimento pessoal, né, ter prosperidade, se eu não passei pelas minhas sombras? Como é que eu vou ensinar o outro a passar? Não tem como você ser totalmente curado se você não olhar para as suas sombras. Então, o curador que ela se refere nesse momento seria exatamente esses recursos paliativos que nós temos e que são válidos. Então a pessoa vai a um médico, um homeopata, a um naturopata, faz seu reiki, faz sua acupuntura. Então ela está entre curadores. Só que esses recursos são paliativos. Enquanto ela não enfrentar o seu lado sombrio, os seus medos, as suas sombras, ela não será curada definitivamente. Então, só um verdadeiro xamã pode conduzir alguém a se tornar também um xamã. Entende? E aí, nesse entendimento de xamanismo, é que a gente percebe que é esse o nosso objetivo. Então, não basta você tomar medicações paliativas, você precisa enfrentar as suas sombras. Então, o verdadeiro xamã, o qual você precisa se tornar, é esse. E assim você vai espalhando e ajudando outros e auxiliando nessa transformação planetária. Então, você escolhe quem você vai querer ser. E você opta por esse caminho, que é o verdadeiro caminho da cura. Essa é a associação que se faz. Então, cada um de nós precisa se tornar um xamã, não apenas um
Curador, que aqui eu acho que essa tradução não é muito boa, digamos, né? Eu traduziria de uma outra forma, mas eu acho que deu para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então é isso, tá certo? Até a próxima, namastê!